nós queremos te louvar, porque Tu és bom em todo tempo. Eu não tenho dúvida de que hoje o Senhor preparou algo muito especial para falar conosco. E nós queremos nessa noite abrir o nosso coração. Fala, Senhor. Fala aquilo que está no Teu coração. Usa a Tua filha como canal do Teu fluir. Que da boca da pastora Mariana saiam as palavras que estão no seu coração, Senhor. Abrimos o nosso coração para que a Tua palavra encontre lugar em nome de Jesus. Usa a Tua filha para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Boa noite. Amém. Oh, glória. Então, queridos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se eu dissesse para vocês que eu estou saindo agora para praticar um exercício, uma atividade física desse jeito, eu estaria apropriada para ir? Não. Para atividade física, a gente precisa de roupas apropriadas. Não é isso? Ué, o que é? É o quê? Eu preciso de roupas apropriadas, não é verdade? Então, se eu fosse praticar atividade física agora, eu não poderia ir de salto, nem de calça assim desse material. Eu teria que ir com uma calça flexível, uma blusa adequada, colocar um tênis, não é isso? Oi? É o quê? O pastor Júlio quer deixar bem claro que é uma roupa adequada e não decotada, só para lembrar, tá bom? Alguém pode falar amém? Pastor sempre ligado, amém, queridas? Amém. Vai para academia, vai com roupa adequada e não decotada. Ô, glória, gostei, hein? Formou uma boa frase para botar lá no Instagram, né? Então, para fazer uma atividade física, eu preciso de roupa adequada. E talvez vocês já conheçam essa frase que diz que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma... Ó, o pessoal tá ligado. A vida cristã é uma maratona. E eu, de vez em quando, eu amo isso porque o Senhor me dá, às vezes, tema de mensagem, às vezes canções, num relance que eu tenho quando estou quase dormindo ou quando estou acordando. Imagina, é muito gostoso, né? Você está lá, quase seu soninho, ou quase acordando, Deus me dá alguns relances assim de uma canção nova ou de um tema de ministração. E o Senhor me deu o tema da mensagem, maratona ou 100 metros. Ele vai projetar aqui pra gente. E assim que eu recebi o tema dessa mensagem, eu acho que eu nunca recebi uma mensagem tão em cima da hora. Foi hoje pela manhã. E eu precisei construir essa mensagem todinha hoje. E logo depois que eu acordei, eu recebi a notícia de uma querida amiga que completou a maratona dela no Senhor Jesus. E aquilo me fez refletir hoje o dia todo sobre a nossa vida cristã. Não está baseado, na perda dessa amiga hoje, mas está baseado realmente numa revelação que o Senhor quer trazer para nós como igreja, porque Deus me trouxe o tema da mensagem e só depois eu vi no WhatsApp a mensagem, a notícia que ela havia falecido. Mas eu comecei a pensar e me ajudou a refletir bastante sobre a nossa caminhada cristã realmente como uma maratona. Não sei quem é que gosta aqui de esporte, que gosta de assistir as Olimpíadas, mas a gente pode perceber nitidamente a diferença entre um corredor de maratona, um maratonista, e um corredor de 100 metros. Quem poderia dizer qual é a diferença fisicamente falando?
de um maratonista ou um corredor de 100 metros? Altura, porte físico. Oi? Maratonista é magro. Maratonista é magro. Porte físico. Altura. Mas não máximo para dar potência. E o corredor de 100 metros, ele geralmente é bem, né, mais forte, musculoso, por conta da potência que ele precisa para alcançar o destino dele em muito pouco tempo, em um espaço curto, geograficamente falando, né? Ele corre 100 metros, precisa ser muito rápido. Então, geralmente, essas pessoas, eles são muito fortes, né, musculosos. E Marcele falou o que, Marcele? Porte físico e altura. Porte físico, altura, né? A gente percebe a diferença. O maratonista, geralmente é aquele cara assim, magrinho, às vezes parece até esmirradinho, né? E a gente olha assim, não dá nada para aquele cara, para aquela mulher. Por quê? Porque ele é um corredor de longa distância, então ele perde muita massa. Vai me ajudando aqui, né? Ele perde muita massa, então ele é um cara, uma mulher bem menos forte do que um corredor de 100 metros. Então existem algumas diferenças. E pesquisando sobre a maratona, é bem interessante a gente usar a internet, né, para pesquisas, para informações, porque ajuda muito a gente a compreender algumas coisas que a palavra nos diz. Pesquisando sobre a maratona, olha que interessante a história da maratona. Um soldado grego precisou correr uma distância até Atenas para dizer que os gregos haviam vencido uma batalha. Por que estava acontecendo? Os persas tinham já dito que se eles ganhassem aquela batalha, eles iriam invadir a Grécia, eles iriam violar as mulheres daqueles soldados e iriam matar os seus filhos. Então, o que os atenienses eles combinaram? Se a notícia da vitória não chegar em 24 horas do início da batalha, nós mulheres, nós vamos matar os nossos filhos e vamos nos suicidar, porque nós não queremos ser violadas pelo inimigo e nem ver os nossos filhos mortos pelo inimigo. Então nós mesmas vamos fazer esse ato coletivo, porque não seremos envergonhados e não sofreremos tal violência. Então foi esse o combinado. Enquanto os maridos fossem para a guerra, em 24 horas, se não chegasse a notícia de vitória, elas fariam isso coletivamente. Diz a história, tá bom, queridos? E esse ateniense, esse soldado, ele correu quando a Grécia venceu a batalha, ele correu para avisar que eles haviam ganho a batalha, porque se ele não chegasse a tempo, dentro das 24 horas, apesar da vitória na batalha, aquelas mulheres e aquelas crianças iriam cometer esse ato, como eu falei anteriormente. Então, naquela intenção de chegar com a notícia, ele correu 40 quilômetros até Atenas para dizer somente uma única palavra. Ele disse: vencemos! E ele caiu morto por conta do desgaste que ele já havia sofrido na batalha, e depois mais 40 quilômetros correndo para dar essa notícia. E ele diz: vencemos. Claro, a cidade então fica, né, muito alegre com aquela notícia, mas ele acaba morrendo por conta desse desgaste. E aí conta a história que a maratona, ela então começou dessa forma, em homenagem a esse ateniense, a esse grego, com 40 quilômetros. Mas mais tarde, na Inglaterra, quando foi acontecer a maratona de 40 quilômetros, para que os reis pudessem assistir a maratona sem ter que sair do palácio deles, então eles aumentaram a maratona em 2 quilômetros, 195 metros, se eu não me engano, que ficou então uma maratona equivalendo a 42 quilômetros e 195 metros, se eu não me engano exatamente, foi acrescentada então essa distância a mais. Então imagina você correr, gente, que eu não
sei, né? Não posso dizer, mas quem é que aqui conseguiria correr uma maratona com 42 quilômetros e alguns poucos metros? Levanta sua mão. Vou abaixar a minha. Vou abaixar para debaixo do pé, assim. Porque para correr 1 quilômetro já vai... Às vezes correr 100 metros, né? Já vai cansando. Imagina correr 42 quilômetros. Mas o maratonista, ele tem toda uma técnica, um treinamento, uma preparação também para conseguir correr esses 42 quilômetros. Não é simplesmente chegar lá, olha, eu tenho um porte físico bom, coloca um corredor de 100 metros para correr uma maratona. Coloca um atleta de vôlei para correr uma maratona. Não estou dizendo que não consiga, mas com certeza não vai ter a mesma habilidade que o maratonista, porque o maratonista treina para isso. O maratonista, ele usa as roupas adequadas, o tênis adequado, não é qualquer calçado, não é qualquer tênis. Ele usa o tênis adequado. O maratonista, ele faz o treino adequado. E tem mais uma coisa, o maratonista, ele também psicologicamente, ele é preparado para percorrer essa longa distância. Que eu queria mostrar uma coisa para vocês. Joga a imagem aqui, Gabriel, faz favor. Deixa eu botar meus óculos, que hoje eu lembrei de trazer. Vamos ver. 42 quilômetros, 195 metros. Aí, ó. Ele começa lá em cima na largada e percorre tudo isso até a sua chegada. E daí eu vou traduzir para vocês aqui, é praticamente traduzir, né? Porque não dá para ver mesmo na próxima imagem, acho que não vai dar para ler. Mas olha só o que acontece durante essa maratona. Vamos lá. Largada, pode passar, Gabriel. Antes da corrida, ele está aqui. Antes da corrida é muito importante o aquecimento para o corpo entrar no ritmo que você planejou em todos os treinos de preparação para a prova. Daí, nos primeiros 5 quilômetros, o que acontece? A empolgação toma conta. O momento é de maravilhar-se com o ambiente da corrida. Cuide para não se deixar levar pela emoção e pisar demais no acelerador. Controle o ritmo. Vamos fazer uma comparação com a nossa vida cristã? Se a vida cristã é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, vamos pensar, e você vai se encaixar em algumas dessas quilometragens aqui, você que já recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olha só, 5 quilômetros, está no início da corrida. Há uma empolgação, porque você treinou para isso. Quantos aqui já viram a corrida de São Silvestre? Geralmente é na virada do ano, né? De 1º de janeiro, 31, sei lá, dia 30. Aquela galera, aquela multidão, o pessoal todo animado para dar largada. E quando dá largada, o pessoal vai que vai. Aquela empolgação que eu consegui chegar até aqui para essa corrida e eu começo a minha maratona. Nos 5 primeiros quilômetros tem muita gente ao meu redor. A pessoa se converte e a gente diz assim, olha, a pessoa então recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A gente fala, olha, agora você pode se virar para conhecer sua nova família na fé. E ela se vira e olha as pessoas celebrando, aplaudindo, e ela pensa, uau, quanta gente nessa maratona, quanta gente nessa corrida comigo. E tá tudo bem, eu tô feliz, eu tô empolgado porque tem muita gente comigo. Mas chega os 10 quilômetros, a empolgação passou e você está em um ritmo confortável. Lembre-se da alimentação. Recomenda-se repor os nutrientes a cada 40 minutos. Então chega a 10 quilômetros, você já começou
a perder ali algumas calorias, a sua energia já está, né, sendo dispensada naquela corrida, e a empolgação já passou. Aí você percebe que você precisa se alimentar. Sim, o maratonista se alimenta. Você pensa, mas como se alimenta? Não sei se vocês já prestaram atenção, numa maratona tem pessoas ao longo do caminho dando às vezes uma barrinha, né, e eles vão comendo uma água, enfim. E ele então percebe que precisa se alimentar, mas ele está ainda numa situação confortável, porque afinal de contas ele correu só 10 quilômetros. Mas chega aos 15 quilômetros, e a chamada velocidade de cruzeiro, tá bom? Quando chega a 15 quilômetros, numa maratona. Porque com o ritmo controlado, o seu corpo entra no automático, mantendo as passadas sem que você tenha que se concentrar muito para isso. Então você já está correndo, chega uma hora que você entra no automático. Eu já sei o que fazer, já consegui estabilizar, já passou a empolgação, o coração está a 1000, e agora eu já entrei no modo cruzeiro, né? O cruzeiro, não sei se alguém aqui se já andou de cruzeiro, eu nunca andei. Mas chega um momento que ele vai naquela constância. Olhando, parece que ele nem está navegando, né? Que ele entra numa constância. Então o corredor começa naquela constância. Quando chega aqui a 15 quilômetros. Cuidado quando você chega nessa constância na sua caminhada cristã. Cuidado, porque essa constância pode nos levar para um automático que você de repente pensa, eu já sei fazer por meios próprios, eu já sei como é que faz, está tudo tranquilo, está tudo bem, e eu continuo aqui na corrida, eu continuo na maratona, mas está tudo bem. Você entra no modo automático, só que a gente não pode permanecer no modo automático na nossa caminhada cristã. Sabe por quê? Próxima quilometragem, quilômetro 20, perto da metade da prova, é possível que você sinta vontade de ir ao banheiro. Não se preocupe, o corpo precisa dessa rápida parada, depois siga em frente. Então de repente você pensa assim, já está tudo dominado, né? Eu estou na prova, estou na maratona, mas agora o meu corpo tem necessidades fisiológicas e eu preciso parar para ir ao banheiro. Quem sabia que um maratonista vai ao banheiro? Eu sinceramente nunca prestei atenção nisso. Que o maratonista para ir ao banheiro porque existem necessidades fisiológicas. Então na nossa caminhada cristã nós também temos necessidades. E se a gente entra no modo automático e permanece no modo automático, a gente começa a perceber, a gente não percebe na realidade que nós temos necessidades e que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos acessar lugares e pessoas para nos ajudar nessa corrida. Mas se você entra no modo automático, você esquece que você precisa então de descarregar as suas necessidades fisiológicas. Que você precisa então descarregar aquilo que não cabe mais na sua caminhada cristã. Você pensa, está tudo bem, eu posso continuar assim, mas no quilômetro 20, você de repente vai precisar fazer uma parada. E se for necessário, queridos, peça ajuda, acesse os lugares corretos, acesse as pessoas que vão poder te ajudar nisso. Quilômetro 25, momento em que a força mental é testada. Já não há tantos corredores à sua volta para lhe dar algum incentivo. A motivação pode vir da lembrança do esforço dos treinos. E olha só, esse quilômetro 25 é crucial na nossa caminhada cristã. Nessa hora o maratonista olha e ele já não está mais naquela empolgação inicial, porque não tem todas aquelas pessoas ao seu redor. Ele está correndo e ele olha e já não vê tantas pessoas perto dele, porque ele já alcançou o quilômetro 25. Alguns pararam, alguns estão num ritmo diferente dele, outros já avançaram, mas ele está ali. Nesse momento, queridos, da nossa caminhada cristã, é o momento que a gente precisa ter muito cuidado. É o momento que de repente a gente não vê pessoas perto da gente, a gente pode pensar, mas eu estou tão sozinho nessa caminhada. E a pessoa começa a pensar em desistir. Vamos olhar com outros olhos.
Talvez você está lá no quilômetro 25 da sua caminhada, da sua corrida cristã, e você olha para um lado, olha para o outro, não vê tantas pessoas que possam te apoiar, pessoas que possam deixar você empolgado. Mas não é que as pessoas não estejam se importando com você, porque ali é o momento de você desenvolver a sua fé. Ali é o momento de você compreender que aquilo que você está passando, outros já passaram e estão mais à frente. Então espelhe-se naqueles que já passaram. Outros estão mais atrás, mas eles também estão na maratona da vida cristã. Mas não pense que você está sozinho, porque isso não é verdade. É fato que alguns desistiram a esse ponto e realmente abandonaram a maratona. Mas existem outros que simplesmente estão em outro estágio da vida cristã. E você pensa que elas não estão contigo, elas estão com você. Você só está num estágio diferente. Teve um momento, queridos, que da minha caminhada cristã, da minha corrida, da minha maratona, eu pensei que eu estava sozinha. No ministério pastoral isso é muito comum. A gente lida com tantas circunstâncias e situações que a gente pensa que a gente está sozinho, mas na verdade nós não estamos. As pessoas só estão em estágios diferentes. E quando eu compreendi isso, eu parei de me vitimizar. Porque ninguém entende, porque não tem ninguém do meu lado, porque eu queria tanto ter pessoas comigo. Sim, eu tinha pessoas comigo na mesma maratona, mas elas estavam em estágios, quilometragens diferentes. Hoje nós temos uma igreja madura, nós temos uma igreja que está alcançando a maturidade em Cristo, e hoje eu posso olhar e dizer: valeu a pena permanecer nessa maratona. Valeu a pena. Ainda não cheguei, nenhum de nós ainda chegou ao final da maratona, mas valeu a pena permanecer, porque aquelas pessoas que talvez estavam no quilômetro 5, eu estava no 10, hoje elas estão junto comigo. E aquelas pessoas que já trilharam essa maratona, estão lá no quilômetro 25, eu estava aqui no 10, eu pude me espelhar, olhar e ver, realmente vale a pena perseverar e prosseguir, porque um dia eu vou chegar lá. Estamos todos na maratona, em busca do nosso prêmio, em busca da coroa incorruptível, em busca de nos encontrarmos com Jesus face a face e vivermos a eternidade com Ele. Estamos todos na maratona da corrida cristã. Mas qual é o estágio que você está hoje? A gente precisa compreender isso. Às vezes a gente acha que vamos estar todos no mesmo estágio, na mesma quilometragem. E por isso a gente se frustra. E por isso a gente fica desiludido. E por isso a gente olha e pensa: não tem ninguém ao meu lado. Ei, não deixa o diabo te enganar. Tem gente sim com você. Talvez só estejam em estágios diferentes. Eu tinha pessoas comigo alguns anos atrás, mas que não compreendiam o que eu estava passando. Mas tudo bem, elas estavam lá. Ganharam maturidade, conseguiram vencer algumas quilometragens e hoje compreendem o que eu passo. Talvez você não foi compreendido pelos seus pastores. Talvez você não foi compreendido por algum irmão, alguma irmã. Ei, estamos todos na maratona da vida cristã. Não desista. Chega um momento que o maratonista pensa em desistir, mas ele precisa lembrar dos treinos que ele fez. Ele precisa lembrar de tudo que ele investiu para chegar até ali. Você chegou até aqui, querido irmão, querida irmã. Não desista. Se você olhar para trás, é simplesmente para ver de onde Deus te tirou e onde você está hoje. Se você olhar para trás, é simplesmente para lembrar da palavra que Deus te deu, que te sustentou até aqui. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Se você olhar para trás, é simplesmente para isso, para lembrar da palavra do Senhor lá no início da empolgação. Mas agora você já é um cristão estável e você precisa se lembrar das promessas de Deus. Você precisa se lembrar de tanto esforço que você fez para chegar até aqui.
E se de repente, nessa maratona da corrida cristã, você está se desviando do percurso dessa maratona, o Senhor te chama hoje de volta para o percurso que Ele tem para a sua vida. De repente você se envaideceu, você se distraiu com as coisas desse mundo, de repente foi o trabalho, de repente foi um relacionamento que entrou no meio desse percurso e você acabou se distraindo. Em nome de Jesus, o Senhor te chama novamente para você trilhar o caminho, a quilometragem correta para você alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Dá tempo. A boa notícia é que dá tempo da gente voltar para o trilho. Dá tempo para a gente voltar para esse percurso. Olha o que diz o quilômetro 30. Não olhe muito para os lados. Vai haver atletas parando, caminhando ou deitados no aguardo de atendimento médico. Mantenha a cabeça forte e focada no objetivo final. Mantenha a sua mente equilibrada, renovada. Mantenha a sua cabeça forte e foque no objetivo final. Você de repente vai ver pessoas desistindo. E isso por um tempo, queridos, me atingiu muito. Porque quando eu era simplesmente uma ovelha da igreja, a gente acaba lidando com isso, mas não intensamente, quando a gente vai aconselhar, quando a gente é um líder. E isso por um tempo me atingiu, porque eu via pessoas dizendo uma coisa para mim e fazendo outra. Dizendo, não, eu estou junto, eu vou permanecer, e daqui a pouco a pessoa não estava mais. Eu vi pessoas abandonarem a Cristo ao longo dessa caminhada. Quantos aconselhamentos, e aquilo começou a me afetar. Aquilo começou a mexer comigo, com o meu coração. E sinceramente, queridos, já tive vontade de desistir. Mas olha só, numa maratona natural, qual é o conselho que o maratonista recebe? Não olhe para os lados. Siga focado no seu objetivo. E aí eu quero deixar uma ressalva, porque talvez alguém possa entender de forma errada. Não olhar para os lados não é que você não vá se importar com seu irmão, ok? Mas é que você não vai deixar que essas coisas te afetem, te atinjam. Permaneça firme no alvo, permaneça firme, focado onde você quer chegar, onde Deus quer que você chegue. Sim, ajude. Já vi maratonas em que os próprios atletas ajudaram aquele que parecia aparentemente seu adversário, né? Aparentemente, mas eles pararam para ajudar, ou dividindo o seu lanche, ou dando o braço e levando aquele maratonista até um determinado ponto. O que acontece é que você não pode, psicologicamente, se moldar à desistência daquele maratonista que está na maratona da corrida cristã. Permaneça firme com o seu objetivo, com o alvo que o Senhor Jesus tem para você. E qual é o nosso alvo, queridos? Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é a eternidade com Cristo. O nosso alvo não é a promoção do serviço que eu quero ganhar. O nosso alvo não é o diploma que eu quero receber da faculdade ou do curso que eu estou fazendo. O nosso alvo não é gerar um filho natural. Apesar de que tudo isso faz parte do percurso da maratona, eu quero te lembrar que o nosso alvo é Cristo. Que o nosso alvo é a vida eterna com Jesus. E que todas essas coisas fazem parte da maratona cristã. Sim, casar-se, ter filhos, ministério, ser usado por Deus, relacionamentos, ou até mesmo celibato para aqueles, né, que não vão se casar. Tudo isso faz parte do processo, mas o alvo continua sendo Cristo. O nosso alvo é Jesus e nada mais. Lembra que nós acabamos de cantar
e nada mais, nada além de ti importa a não ser Jesus. Cuidado para você não se distrair no meio da maratona cristã. Quilômetro 35. Faltam apenas 7 quilômetros e 195 metros. Não é nada para o maratonista. Se as câimbras incomodarem, recorra a uma cápsula de sal. Vale também jogar água no corpo para diminuir a temperatura corporal. Quilômetro 40. Os últimos quilômetros são dominados pela emoção. Agora já é uma emoção diferente da do início da caminhada, da corrida. A corrida neste momento é com o coração, talvez enxugando uma ou outra lágrima que denuncia a carga sentimental no final da prova. Então, quando chega ali no final da prova, o que devemos sentir é realmente o gostinho da vitória em Cristo Jesus. Por isso, queridos, que a morte para o crente é diferente. A morte para o cristão tem significado diferente. Apesar da dor, da tristeza, a morte para o cristão tem sentido de vitória. Mas inverteram os valores no meio cristão, dizendo que a vitória, ela tem sabor de mel, quando você puder, na frente de todas as pessoas, cantar a sua conquista. Aleluia, não. Inverteram os valores, dizendo que a sua vitória tem sabor de mel quando você puder, diante das pessoas, jogar na cara daqueles que te pisaram e dizendo: tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Cuidado. A nossa vitória que tem sabor de mel é quando a gente chegar lá diante do Cordeiro. Não é jogar na cara das pessoas que te pisarem. Uma hora você vai poder dizer: olha, Jesus me honrou, olha a minha vitória aqui, ó, e esfregar na cara das pessoas. Não é essa vitória. Não é essa vitória que tem sabor de mel. Sinto muito dizer para você que gosta dessa canção, mas não é essa vitória que tem sabor de mel. A vitória que tem sabor de mel é quando nós nos encontrarmos com Cristo Jesus na glória e recebemos a coroa incorruptível. Porque inverteram os valores com o Evangelho, queridos. E canções que são cantadas tentando discipular uma geração inteira, dizendo que a nossa vitória está nas coisas, nas conquistas materiais. A nossa vitória que tem sabor de mel está em Cristo Jesus, na eternidade. E a eternidade já começou para você que já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém? A gente só precisa completar essa maratona. Quilômetro 42, 195 metros, né? Tem esse detalhe aí. Comemore. Abrace quem tiver te abraçar. Agradeça quem o ajudou a percorrer o caminho. E não se esqueça de dar uma boa alongada para amenizar as dores do dia seguinte. Aí eu tenho uma boa notícia para você. A maratona cristã não vai precisar de alongamento do outro dia, para o outro dia. Porque a maratona da corrida cristã, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro. Quando nós chegarmos lá naquele grande dia, não vai precisar de ter alongamento para a dor do dia seguinte, porque nós estaremos com Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? E eu queria que você abrisse a palavra nesta hora. Foi só uma introdução. Eita glória! Abra a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Aliás, vamos fazer o seguinte: joga aqui na tela. Joga aqui na tela, porque aí nós lemos a mesma versão. NVT, por favor. Filipenses 3, versículo 5 até o versículo 21. Vamos acompanhar aqui. Apóstolo Paulo diz assim: fui circuncidado
com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo o rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quantos querem? Amém? Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Quantos aqui prosseguem para conquistar isso? Amém? Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Você tem concentrado todos os seus esforços nessa maratona? Você tem concentrado toda a sua força nessa maratona? Ou você tem despendido energia com tantas outras coisas dessa terra que não tem sobrado energia, não tem sobrado nutrientes suficientes para você concentrar na maratona cristã? Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Olha aqui o segredo. Quando você começa a olhar o passado, querido, você começa a perder energia para a maratona que está proposta diante de ti. Quando a gente começa a olhar demais para o passado e começa a dizer, mas me aconteceu isso, mas fizeram isso comigo, mas a minha vida foi assim, a minha infância foi assim, porque meu pai fez isso comigo, a minha mãe fez isso comigo, e a professora que eu tive lá no ensino fundamental, ela falou aquilo para mim, e por isso eu sou assim. Se você começar a olhar para o que passou e se lamentar, você vai perder energia para continuar a maratona. Apóstolo Paulo disse, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Amém? Amém. Não, irmãos. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aleluia! Todos nós que alcançamos a maturidade, amém? Devemos concordar quanto a essas coisas. Então Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, ei, todos nós que alcançamos a maturidade, a gente deve concordar com tudo isso que eu estou falando. Mas se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Então, se você, por um acaso, ainda não alcançou a maturidade e não compreende a entrega a Cristo Jesus nessa corrida cristã, pede ao Espírito Santo para falar com você. Ele nos garantiu, Jesus nos garantiu que o Espírito Santo ele estaria conosco. Ele é ajudador, ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo ajudador, consolador, nos lembraria de todas as coisas. O Espírito Santo é especialista em te ajudar, em me ajudar a compreender aquilo que a gente ainda não compreende por falta de maturidade. Continua. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Não é porque você não compreende todas as coisas que você vai agir de forma incoerente. Não, olha só. Apesar de, contudo, ainda não termos alcançado, alguns não terem alcançado a maturidade, não compreenderem tudo, por favor, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Então, de repente, você se converteu tem pouco tempo, mas o que é que você já tem?
Qual é o ensinamento que você já tem? O que é que você já compreende de Cristo, de sua palavra? Viva de forma coerente com aquilo que o Senhor já te entregou. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Aí é que eu falei, alguns já estão no quilômetro 30, você está no quilômetro 5, quilômetro 20, olha para frente. Tem gente que já passou pelo percurso que você ainda vai fazer e que pode te ajudar. Siga o exemplo dessas pessoas. Pois, como lhes disse muitas vezes, e eu digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia! E aí, queridos? Você quer correr a vida cristã como uma maratona ou como uma corrida, uma competição de 100 metros? Se você correr a vida cristã como uma competição de 100 metros, você vai dar toda a sua energia, desprender toda a sua energia de uma vez só. Só que é longa a caminhada. E se você correr como uma corrida de 100 metros, você vai alcançar velocidade tamanha que vai chegar no meio do caminho. Você vai acabar cansando e desistindo dessa corrida. Seja um maratonista na sua vida cristã. Pese tudo o que você precisa para essa maratona. Tenha em mente tudo que você já fez, todo o treino, tudo que você já percorreu até aqui, e reveja a sua rota, reveja o seu caminho, reveja quais são as estratégias que você tem usado. Eu não posso correr uma maratona de sandália, de salto. Mas eu posso correr uma maratona de tênis. Tudo bem que não é meu tamanho, tá bom, gente? É só para exemplificar. Se eu começar a correr uma maratona de salto, certamente que eu vou cansar. Vou machucar os meus pés, vou me ferir. Mas se eu correr uma maratona com o calçado correto e a roupa adequada, certamente vai me favorecer. Só que tem o seguinte: esse tênis não é o meu tamanho. Eu calço 34. Esse tênis, qual é o tamanho desse tênis? 43. Uau! Certamente que eu também vou machucar o meu pé e vou me cansar nessa maratona. Você precisa calçar o calçado correto para você. Não tente usar o calçado do seu irmão. Lembra de Davi, que tentou usar a armadura para combater Golias? Ele colocou a armadura do rei Saul, deu alguns passos, aquele negócio pesando não sei quantos quilos, não era do tamanho dele, e ele falou: não vai dar para mim. Por quê? Porque ele estava usando a armadura que não era própria para ele, da mesma forma que eu estou usando o tênis que não é próprio para mim.
Então vista o calçado que é próprio para você. Vista a roupa que é própria para você. Quando você faz isso, você consegue desenvolver a sua maratona em Cristo Jesus, de forma que você vai alcançar o seu objetivo, mas você também vai poder abençoar. Porque você, quando chegar lá, ou ainda estiver no caminho, tem outros que estão vindo no mesmo rastro e vão poder olhar para você e dizer: eu quero fazer, eu quero ser, eu quero correr, eu quero fazer da mesma forma que ele está fazendo, que ela está fazendo. Não pense você que a sua maratona é somente sua. A maratona é de todos. Acontece que numa corrida, numa competição, o atleta, ele busca o primeiro lugar. Mas nós não estamos buscando primeiros lugares. Nós estamos buscando o alvo, que é Cristo Jesus. Então há algumas diferenças da maratona natural para a maratona celestial. Amém? Nós estamos buscando, não é sobre quem chega primeiro. É sobre quem permanece, persevera e alcança o alvo, que é Cristo Jesus. Mas lembre-se, você vai sentir euforia no início, muita euforia. Você vai sentir cansaço, você vai sentir solidão, você vai sentir fadiga, mas você também vai sentir alegria. Quando você chegar naquele grande dia, quando nós chegarmos lá, nós vamos olhar para trás e dizer: Senhor, valeu a pena. 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 Hoje nós dizemos: e vai valer a pena. E vai valer a pena. E de repente você está nem dizendo isso nesta noite, dizendo: será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena? Se você está dizendo isso nessa noite, peça ao Espírito Santo que te ajude a retornar para a quilometragem de onde você parou, nessa rota da corrida cristã. Se você está em dúvida se vai valer a pena, se está valendo a pena, peça ao Espírito Santo, como o apóstolo Paulo orientou a igreja. Se você ainda não alcançou essa maturidade da constância e dizendo: daqui ninguém me tira, estou focado no objetivo, peça ao Espírito Santo que te ajude a retornar. E se você já alcançou a maturidade, dependa ainda mais do Espírito Santo para que nada possa arrancar você do prêmio da soberana vocação. Como eu disse, não é uma corrida para ver quem chega primeiro. É uma corrida de perseverança, superação, conquistas interiores até alcançar a eternidade com Jesus para sempre. Vai chegar o momento dessa corrida que as conquistas interiores só você vai saber, e que eles estão muito próximos. Vai chegar o momento da sua corrida cristã e você vai olhar e vai pensar assim: mas eu não estou sendo mais transformado por Cristo Jesus, porque antes a sua transformação era visível. Você tinha acabado de chegar do mundo e Jesus transformou a sua vida. As pessoas olhavam para você e diziam: nossa, mas como você está diferente, o que aconteceu contigo? E você dizia: agora eu sou de Jesus, agora eu estou indo na igreja, eu me batizei. E você dizia isso para todo mundo, mas chega uma hora da sua corrida cristã que as pessoas não vão notar as transformações, as mudanças que estão acontecendo contigo, porque as transformações tem um momento que elas são aqui dentro, ó. É Jesus transformando o seu interior. É Jesus transformando. Se você era tão carente emocionalmente que você não conseguia viver sem um homem, ou não conseguia viver sem uma mulher,
Jesus vai transformando a carência e dizendo: ei, filha, filho, eu estou contigo. Você pode, você consegue. Você pode, você consegue. Espera em mim, espera em mim, espera em mim. É aquela transformação interior que você sabe, você era aquela pessoa igual uma goteira dentro de casa. Você gotejava, irritando as pessoas dentro da sua casa. E aquela transformação interior que só você e as pessoas da sua casa sabem o quanto você está sendo transformado. Não é um milagre espetacular, não é um sinal e maravilha espetacular que as pessoas estão podendo ver, que traz empolgação. Agora é o momento, nessa quilometragem da maratona, de transformação interior. Qual é a quilometragem que você está nessa noite? Nesse exato momento, dia 12 de fevereiro de 2023. Qual é a quilometragem que você está percorrendo? Olha ao seu redor. Olha a pessoa que está do seu lado ou atrás de você. Olha para ela. Ela também está nessa maratona. Não sinta-se sozinho, sozinha. O Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E você não está só nessa jornada. Não está só. Não está só. Não está só. Você não está só. Você não está só. Você não está só nessa caminhada, nessa corrida. Talvez você esteja num estágio que você diminuiu tanto o seu ritmo, mas você permanece ali e você pensa: puxa, mas eu ainda estou dessa forma. Não deixe o diabo colocar na sua mente: ah, então desista, é melhor desistir. Não! Não desista. Permaneça, mesmo que seja caminhando, mesmo que seja trotando, né? O que o pessoal faz assim, né? Aqui, aquela marcha atlética. Trotando é cavalo, né? Mesmo que vocês... A trote é corrida devagar. Obrigada, então não falei bobagem. Mesmo que você esteja trotando, ou mesmo que você esteja naquela marcha atlética, peraí, tá dando caminhar uma visita, ou mesmo que você esteja na marcha atlética, que vai assim, não desista, não saia da rota, porque Cristo Jesus te aguarda naquele grande dia. Eu queria que nessa hora você fechasse os seus olhos, porque Jesus, eu separei uma canção. Jesus tem um recado para você. Jesus tem uma palavra através da letra dessa canção. E talvez você não precisa ter saído da rota, mas só o fato de você estar andando mais devagar, você começa a ouvir tantas vozes: ah, você não presta, você não vale de nada, tá vendo? Olha, aquele seu irmão está lá na frente, você ainda está aqui. Sim, ainda estou aqui. Se eu posso então correr um pouco mais, o Espírito Santo vai me direcionar para isso. Mas se eu ainda estou aqui, mas estou no caminho, estou na rota, eu não vou sair daqui, eu não vou desistir por nada. E o Senhor Jesus quer falar contigo nesta hora. Livremente entreguei meu
pode agradecer ao Senhor nessa noite, porque Ele nos dá mais uma chance, Ele nos dá mais uma oportunidade de recomeçar a nossa maratona, mas Ele também nos dá mais uma chance de reavaliar a nossa maratona, de reavaliar o nosso foco, o nosso objetivo. E se de repente você se desviou para a direita ou para a esquerda, o Senhor te diz nessa noite: ei filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a mim a não ser por Jesus Cristo. O Senhor te chama nessa noite: volte para o caminho, volte para a presença de Jesus, volte para o trilho, volte para o projeto original de Deus, volte para o lugar, a quilometragem de onde você parou, onde você abandonou a maratona. Mas você está aqui na igreja, você está na casa de Deus. Pode alguém estar na casa de Deus e ter abandonado a maratona? Pode. Pode com as distrações, pode com a concupiscência dos olhos, pode com os desejos. Lembra que o apóstolo Paulo falou? O Deus de vocês é o apetite que vocês têm. Talvez o seu apetite até pela comida, talvez o seu apetite pelas coisas da carne, talvez o seu apetite por desejos ilícitos, isso tem te afastado do caminho e você tem deixado abandonada a maratona. O Senhor Jesus te chama nessa noite. O Senhor Jesus te chama nessa noite para corrigir a sua rota. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo. Você que deseja corrigir a sua rota aí mesmo no seu lugar, diga isso para o Senhor. Você sabe onde você precisa corrigir a sua rota? Ou você que chegou aqui pensando em desistir? Eu sei que tem gente que chegou aqui pensando em desistir.
de contemplar o grande dia, porque você olhou tanto para os lados, você tem buscado tantas coisas terrenas, e você tem dificuldade de imaginar esse grande dia, ou talvez porque você pecou tanto, porque você se desviou no meio do caminho, você tem dificuldade. Ah, querida, eu quero te dizer nessa noite, não é a nossa justiça que nos torna aptos a ter esse encontro com Cristo Jesus, é o sangue dele que nos lava, que nos purifica, e nós podemos então adentrar no Santo dos Santos, e podemos um dia esperar, imaginar o nosso encontro face a face com Jesus. Imagine, levante as suas mãos celebrando, levante as suas mãos celebrando, levante as suas mãos imaginando e celebrando a chegada dessa maratona. Oh, nós podemos imaginar, nós podemos celebrar, nós podemos. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Você pode levantar as mãos mais alto se puder. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E nessa caminhada você permaneça firme, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, confiando sempre que o Senhor te chamou para um propósito eterno, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Ele, aquele que vive pelo século dos séculos.